Esta é uma mensagem áudio de Adironda por Marilyn Harper e Crying por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mensagem foi dada em San Antonio, Texas, Estados Unidos, em 11 de fevereiro de 2018. Esta e outras mensagens de Crying você encontra no site www.cryingportugues.com. Então bom dia para você, hein? Muito bom ver você, sua luz, sua energia, seu brilho. Agora que todos vocês estão em seu calor, estaremos na coerência do coração. O coração se mostra elevando aquela chama violeta e aquela energia de esmeralda coerente. Um coração tocando o outro e outro coração toca outro. Muito bom, muito divertido, né? Vamos fazê-lo novamente, hein? Sim, meus queridos seres de luz. Precisamos de óculos de sol para olhar para vocês. Sua luz é tão brilhante, percebam. Vocês aprenderam muito neste final de semana. Ontem foi sobre mudança. Quantos de vocês sentiram mudanças, hein? Sim. E hoje é a respeito de ancorar na harmonia, conforme querida doutora Amber traz aquela coerência. Nós pedimos a vocês para lembrarem-se a si mesmos a cada dia, para irem para aquela coerência cardíaca. Toda vez que você tiver um encontro com alguém, você sabia que se você entrar nessa coerência do coração antes de ter aquele encontro será melhor. Se você tiver um conflito com alguém, antes de você se comunicar com essa pessoa, entre na coerência do coração. E então o conflito será resolvido de forma mais fácil. Percebam, nós começamos ontem com olhar para os seus hábitos e conectar com seus hábitos e ver como seus hábitos estão definindo a si mesmos. Sim. E nós sabemos que muitos de vocês tomaram vantagem dessa consciência, os braceletes de nosso veículo Marilyn aqui. Mas saibam que a sua consciência ainda é a chave para tudo. A sua consciência naquela energia, porque vocês são os únicos. Você é o único que pode fazer isso. Você é o único que pode mudar aquilo. Há professores, e há palestrantes, e há canais, e todos se conectam. Com você é a pessoa certa para conversar na hora certa, no momento certo, mas você precisa levar essas coisas para dentro de vocês. É para isso que existe a coerência, você compreende? Então você pode, de fato, sentir aquela energia, sentir aquela essência dentro de si mesmos e serem capazes de identificar, ok, nós não estamos em coerência neste momento. O que fazemos com relação a isso? Como nós retornamos àquela harmonia de hoje? Hoje é um dia 6, sim. É sobre reconhecer a harmonia e o equilíbrio dentro do seu campo energético. Com esta energia, com esta intenção em sua mente, você não pode não fazê-lo. Você precisa trabalhar muito duramente para não ir para esta coerência, para não ir para aquele estado de felicidade. Como você seria se você vivesse naquele ponto de felicidade? Porque a vida é simplesmente espiritual, não é? Viver naquele ponto de felicidade do universo, viver naquele ponto de Deus. Isso é tudo que Deus quer, ou, se você preferir o termo, a fonte. Todos têm novos nomes para Deus, certo? Que tal Bárbara? Sim, percebam. Tudo é relevante às suas próprias conotações. Porque vocês compreendem que aquela essência, aquele ponto de felicidade está em seu coração. Nós vimos isso. E nós abrimos nossos olhos e vimos todos vocês com seus olhos fechados. E seus corações estavam brilhando. Como vocês podem sustentar esse brilho? Esta é a chave, não é? Como vocês podem sustentar aquele brilho quando vocês deixarem esta porta e entrarem no trânsito e alguém fechar você no trânsito?
E para você não saudá-lo daquela forma, mas ao invés disso, dizer, ele deve estar com pressa. Eu enviarei a ele amor, para que ele possa chegar seguro, de forma segura. Percebam, esta é a chave para o ponto da felicidade. É como eles chegam, como você responde a qualquer situação, a partir daquele elemento de seu coração. O coração fala com a mente, que vem através de todo o resto do corpo. Estamos felizes que finalmente a ciência tenha provado isso. Mas percebam, meus queridos, cada um de vocês são provas desse mesmo fato, não é? Cada um de vocês traz esta energia para isso. Sim, e conforme vocês fazem isso, este mundo está mudando. Porque vocês estão nele. Vocês se voluntariaram, elevaram suas mãos para virem aqui nesse final de semana. Mesmo que para alguns de vocês pensaram que foi a coisa mais tola que você jamais pensou. Mas olhe, você saiu disto. Um novo eu. Ou um você, mais você do que jamais antes. Esta é a chave. É aí que está aquele ponto da felicidade. É aí que aquela energia vibracional está, que você está irradiando neste momento. Sinta a mudança energética desta sala. Sinta a frequência que você está vibrando. Respire profundamente. E novamente. Perceba, conforme você está usando essas ferramentas nesse final de semana, conforme vocês estão se lembrando, para estarem conscientes de como vocês estão definindo a vocês mesmos, eu quero que você pense naqueles velhos hábitos. Nós conhecemos alguém sempre que está falando sobre ele mesmo. Eles têm piadas a respeito de si mesmos. Sim, eu estou sempre um dia atrasado e com $1 a menos. Mesmo nosso veículo Marilyn, ela não está muito feliz com ela mesma. Eu estou compartilhando isso com você. Ela sempre se define como a baixinha, redonda e próxima do chão. Agora, vocês têm a visão da realidade, mas vocês também têm a visão do que vocês estão escolhendo. Então nós diríamos, nem mesmo façam piadas com relação a si mesmos, a menos que vocês queiram falar a verdade a respeito de si mesmos. Este é um daqueles hábitos que vocês têm na forma como vocês definem a si mesmos. Então, meus queridos seres de luz, nós sabemos quem vocês são. Nós vemos seu coração. Nós vemos o seu brilho. Nós gostaríamos de refletir este brilho de volta para vocês, de forma que vocês possam ver seu brilho também. Sua magnificência, a sua essência, que às vezes vocês querem esconder, porque é mais seguro dessa forma, você está acostumado a isso, sabe? E quando as pessoas estão julgando você está acostumado com as pessoas julgando você, então você cria situações de forma que eles não julguem você, porque isto é familiar. E com os ensinamentos de nosso querido Cryon, e nós mesmos, e todos os outros, Doutora Amber, Michelle e todos, vocês sabem que agora já é tempo de ir além daquela zona de conforto. Vocês compreendem? Meus queridos, nós vemos seus corações sorridentes e nós amamos vocês muito. Nós viemos até aqui apenas para vocês. Nós conversamos com o nosso veículo Marilyn. Vá para o Texas. Saia do banheiro, entre na sala. Nós queremos ensinar vocês a ouvirem desta forma. Nós gostaríamos de ajudar vocês a se lembrarem, de ouvirem desta forma. Não de ensinar, mas apenas se lembrar. Porque vocês já sabem, está sempre dentro de vocês aquele ponto de felicidade. Confie nisto. Confie em si mesmo.
Confie no amor que você tem para você mesmo. Perdoe a si mesmo, perdoe todos de todas as coisas. Veja você. E quando olhar no espelho para ver você, veja como se estivesse olhando de volta para você também, com aqueles olhos do amor e honra. Confie em si mesmo e você saberá como viver. Namastê. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Nesta sala, há uma energia que foi preparada cuidadosamente. Antes de vocês terem chegado, nós sabíamos que vocês estavam vindo. Nós falamos sobre coisas que são difíceis de imaginar. Para qualquer ser humano, ou até mesmo começar a pensar de uma forma linear. E eu quero falar um pouco mais sobre isto hoje. Este é o encontro final. E a energia foi estabelecida. Quantas almas estão aqui? Qual é a definição de alma? Os anjos têm almas. Tudo isso poderia ser respondido em apenas um conceito. Tudo que vem de Deus, qualquer coisa da fonte criativa, que tem consciência, senciência, inteligência, é parte de um grupo de alma. E o grupo de alma é aquilo que é a fonte criativa de Deus. Você já pensou sobre o quão grande Deus é? Aquilo que você chama de a fonte criativa, aquilo que criou o universo, tão vasto que um humano não pode realmente compreender, sabe o seu nome. Esta fonte é tantas e, no entanto, é uma única coisa. E mesmo isso é tão difícil para qualquer humano conceitualizar. Como pode ser tão grande e, no entanto, tão pequeno? Como pode ser tão grande para criar o universo e tão pequeno para viver em seu coração? Como poderia haver tantos, quando, na verdade, há apenas uma única consciência de amor que você sente? Parece ser uma dicotomia, mas apenas quando você começa a analisá-lo a partir daquilo que você pensa que sabe. Você começa a olhar para toda a ideia de uma alma, e foi mencionado até mesmo hoje. Então eu gostaria de expandir sobre isso apenas brevemente, e de uma forma que esteja coberto e saturado com amor. Este Deus que você pensa ser tão grande, que não poderia jamais conhecer você, ele é tão pequeno, que aquele Deus conhece cada simples quebra-cabeças que você pode ter neste momento, conforme você senta-se nessa cadeira ouvindo essa canalização. Que tipo de consciência poderia estar em tantos lugares ao mesmo tempo e saber tanto? E alguma vez ocorreu a você que às vezes as sincronicidades que acontecem são porque há tantos disso chamado Deus que trabalham juntos para todos vocês. Será possível que tantas coisas que vocês pediram e desejam
são, na verdade, sincronicidades da coerência dos muitos, criando as sincronicidades para todos vocês. Será que há um círculo de amor, de compaixão, algo em que vocês não pensaram realmente antes, que está além do um, e realmente é para todos vocês. Cryon, você fala em círculos. Como eu posso explicar isso de forma que possa fazer sentido para você? Então deixe-me começar com o um. Você. Há uma alma, você acha, que tem o seu nome. E esta alma única é a mesma que tem estado com você em cada simples vida. Então, por várias e várias vezes, há um. E, no entanto, todos nós dissemos tantas coisas a respeito das almas. Quando eu digo que todos nós dissemos, eu quero dizer aqueles que canalizam para vocês e com vocês. Os professores, todos, disseram que há tantas coisas mais do que o um em sua alma. Hoje, meu parceiro fez a pergunta, se você tem um eu superior, isso é uma alma separada? E você diria, não, é parte da minha alma. E, no entanto, o eu superior também está presente do outro lado do véu. Então, como ele poderia estar em dois lugares, em duas realidades dimensionais ao mesmo tempo? E a resposta é que seu eu superior, então, se torna uma ponte. Então você tem a parte da sua alma, que é corporal, e também a inata, e também etérica, que invade, se quiserem usar este termo, seu corpo. Invade-o porque literalmente quer conquistar cada simples célula com a beleza de Deus. Se você permitir, cada simples humano, no entanto, tem livre-arbítrio e dualidade, que então trabalha entre os mundos, a escuridão e a luz. Esta é a alma que você conhece. Aquela que está dentro de você, mas também aquela que é mais elevada e que está conectada com Deus. Isso significa que há um grupo acontecendo, mesmo dentro de você. Nós chamaremos a isso de um grupo de alma. Agora, este grupo de alma está então conectado com um grupo maior, que está do outro lado do véu e que você chama Deus. Agora, nós dissemos que o Deus, no qual você então pensa, tem trilhões. Trilhões de quê? Essas seriam partes de Deus que se conectam com sua alma. Uma consciência partida em trilhões de partes e todas elas conhecem umas às outras e trabalham juntas. E o que estão essas trilhões de partes fazendo? Algumas delas estão conectadas com outros eu superiores na sala, no planeta, em outros planetas. Agora, para onde estou indo com isto? Eu gostaria de trazer um conceito pela primeira vez. E nós o chamaremos de coerência da alma. E se fosse possível para sua alma e seu eu superior, todas as conexões com o outro lado do véu, se tornar coerente. Se você pudesse desenhar uma linha de energia, que seria através de você e sua compaixão e sua intenção, através do seu eu superior, indo até o outro lado do véu, talvez tocando um outro eu superior de uma outra alma, voltando de volta para o corpo dele ou dela, nesta sala, no outro lado do planeta, ou até mesmo em outros planetas, que têm humanos como vocês. O que então aconteceria se aqui nesta sala você decidisse conectar a coerência entre humanos? Eu direi algo a vocês. Se você fizer isso, você criou um círculo. Você não precisa nem mesmo tocar uns aos outros, porque a física da consciência é a parte que toca.
E quando aquilo acontece, você tem algo que completa o círculo de coerência da alma, que permite coisas que você não esperava. Esta é a resposta para as sincronicidades que acontecem e que você não pode planejar, mas que acontecem porque você intenciona. Há coerência de alma entre grupos de indivíduos e indivíduos, criando o que apenas pode ser chamado de magia, porque as coisas acontecem que na realidade não deveriam acontecer. Cryon, do que você está falando? Estou falando sobre algo muito maior do que você imagina. Estou falando fora da sua realidade. Estou falando sobre números mestres que ainda não foram definidos ou completados. Estou falando sobre consciência graduada que algum dia saberá tudo a respeito da física, da coerência da alma, e compreenderá pela primeira vez que vocês estão conectados com a fonte criativa de todas as coisas. Isso irá borrar a linha entre o humano e o sagrado. Começará a explicar o inexplicável. E nisto haverá uma compreensão da compaixão de Deus, sendo a compaixão da humanidade. E como o círculo está conectado de tal forma que ele corre por seu akáshico e corre pelas coisas que são misteriosas. E todos eles começam a se encaixar nos lugares em uma coerência que fará um total sentido. Não agora, talvez, mas eu dei a vocês um lampejo do que está vindo. Quando vocês deixam este lugar, muitos de vocês pensarão consigo mesmos, como eu poderei me lembrar? Tudo o que foi falado, tudo o que foi apresentado e dito. Eu ressoei com muito daquilo, mas quando eu deixar a sala de alguma forma, isso parece evaporar para aquilo que eu deveria me lembrar, mas eu não me lembro. Então eu darei a você o segredo da coerência da alma. Não houve segredos dados hoje. Tudo o que foi dado hoje são coisas conhecidas. E isto, então, não se evapora para os éteres. De onde veio isto? Veio da mente de Deus. Tudo isto entregue para cada palestrante, cada canalizador. De uma forma linear foi dado a você para absorver, mas começou com a mente de Deus. E se você acredita em coerência da alma, isto ainda existe. Toda a informação, tudo o que foi discutido, envolvido em algo chamado a compaixão de Deus. Quando você deixar este lugar, tudo que você precisa fazer é renovar aquela compaixão. Chamá-la, se quiser, a coerência que é sua, através do seu eu superior, para aquilo que está do outro lado do véu, que é um completo mistério, mas belo, você pode senti-lo. E tem toda a informação que foi apresentada hoje, exatamente como foi apresentado, é de lá que veio. E pouco a pouco, retorna para você. Você não precisa usar seu cérebro para se lembrar. Você precisa usar tudo que não é o seu cérebro. A pineal, a intuição, a beleza, a compaixão, chame como quiser chamar. Renove aquela conexão de amor com a fonte criativa e todas estas coisas retornarão para você. A intenção, se você quiser, querido Espírito, dê-me as coisas que foram apresentadas hoje, com as quais eu ressono, conforme eu preciso delas. Deixe-me ressonar com elas conforme eu caminho dia a dia, porque eu estou conectado. Com de onde veio isso? Eu tenho coerência de alma, você poderá pensar e dizer, e você estará certo. Você já se perguntou, se duas pessoas podem ter
o que é quase uma única alma. Eles não têm, eles têm suas próprias, seus próprios pedaços. No entanto, algumas delas podem estar tão conectadas que elas chamam a si mesmos de parceiros de alma. E eles não precisam ser de gêneros diferentes. Tudo o que elas precisam ter é compaixão um pelo outro, em qualquer situação, que os levaria para a coerência da alma. E aquilo, meus bons amigos, meus queridos humanos e amigos de alma, é a resposta para um planeta sem guerra. Coerência da alma começa a ser algo que vocês esperam de país para país, e os indivíduos naqueles países sentindo a compaixão uns pelos outros, conectando-se com a alma uns dos outros, que vai além de qualquer coisa que vocês possam imaginar hoje, e dá a eles algo que vocês nunca viram neste planeta, onde nenhum ser humano jamais poderia considerar ferir outro, porque vocês se dão conta de que são um. Está vindo. Mas por enquanto, quando você sair, eu quero que vocês chamem por isto. Chamem por isso, por aquilo que ressonou com você hoje e aquilo que você quer mais. Porque está lá. Isso não foi embora. Tudo que foi apresentado permanece. Tudo o que você precisa fazer é cognizar o fato de que você pode chamar por isso. Isso pertence a você, porque você é parte do grupo. Será que isso é misterioso demais? Não analise-o. Não intelectualize-o. Você não pode analisar e intelectualizar o amor. Ele simplesmente é. E é mais belo. E está em tantos lugares. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar. Quando eu comecei a canalizar com meu parceiro, uma das coisas que nós dissemos por várias vezes é que vocês podem entrar no closet e fechar a porta e fingir que estão sós. E haverá trilhões de nós lá junto com você. Você não pode escapar do amor de Deus. E assim é.